Fala, meus otakus e otaquinhas, beleza? Bem-vindos para mais um vídeo. Aqui quem está falando é Gênero do canal Gênero do Geek. E hoje vamos falar de um anime que vai contar sobre a Nico Akatsuki, que é uma jovem bruxa, uma bruxa adolescente, né, que saiu para fazer seu treinamento mágico. E após completar esse treinamento mágico, ela tinha prometido quando criança que iria voltar a conviver com Morihito, né? Ela acaba se mudando para casa desse cara, que é o amigo de infância dela, que é Morihito Togi, que nada mais é que um ogro de aparência humana, né? Devido à história ancestral de suas famílias, tanto da família da Nico quanto da família do Morihito, ele deve se tornar o familiar dela e acompanhá-la e protegê-la de qualquer perigo que aconteça ao redor dela. E agora seria uma boa hora. Estou falando de Witch Watch, então já solta dando like, já comenta embaixo, já compartilha no seu vídeo, porque hoje ele será épico. Então, vambora! Bom, galera, nesse episódio nós vemos que... Calma aí. Ah, não, tô no Gemini. Bom, galera, nesse episódio nós vemos que a luta entre o Morihito e o Keigo, que seria o Wolf lá, começa, né? Eles começam, só que o primeiro a atacar é o próprio Keigo, né? O Morihito não revida, não faz nada, deixa o ataque vir, pra ele sentir como que é o soco, como que o próprio Kanji se sentiu quando estava lutando contra o Wolf, né? Se tiverem ouvindo barulho de fundo, galera, é discussão familiar, mano, eu não tô conseguindo entender nada do que eu tô falando aqui, mas eu acho que vocês estão conseguindo, né? E ali, dentro daquele momento, ele fala, isso foi só pra sentir o soco que o Kanji sentiu, né? E nesse momento, o próprio Morihito começa a atacar, e vendo que a Nemo estava acordando, né? A Nemo estava do lado de fora ali, daquele lugar onde estava Morihito e Keigo, que estavam lutando ali dentro. Ela estava lá fora e foi colocada para dormir. E quando ela acorda, ela já sabia sobre o tamanho da bruxinha lá, que arquitetou todo aquele plano, né? E tenta ir avisar. Ela olha o celular, viu que recebeu um recado de que a reunião ali, o ataque aconteceria na praça. Então ela pega sua vassoura e sai voando para lá, né? A própria Nico, por conta do Morihito não estar atendendo, ela decide entrar ali no meio daquele pessoal. Tava todo mundo ali, todos os soldados, né, ali. Ela usa aquele feitiço, né, ela usa o feitiço pra ficar invisível. Só que a própria bruxinha que tava ali no meio, né, ela acaba meio que sabendo o que estava acontecendo e sentindo a presença da Nico e do Kanji. Então eles acabam voltando, né, para o esconderijo deles e acabam tentando bolar um plano um pouco melhor para fazer isso. E o plano seria o seguinte: a Nico iria desfazer o feitiço dela, iria dividir o Kanji em dois, né, fazendo ele ficar em dois, né, dividir ele em dois, para que ele pudesse meio que achar o cara, né, e acertar um soco nele, né. Só que a questão é, estando dividido em dois, uma parte do plano cairia no clone dele, na parte dividida dele, e a outra acertaria a bruxa. A própria Nico iria sobrevoar, achar a pessoa que estava mandando um alerta, porque ela estava recebendo esse alerta de perigo, né? Esse tipo de sentido da aranha dela. Ai, meu pescoço! Esse sentido aranha, né? Esse sentido aranha dela. E dentro daquele lugar, dentro daquele momento, ela começa a sentir essa questão. E quando ela acha a bruxa, o Kanji tenta acertar desativa a visibilidade. O clone dele, a outra parte dele, tenta acertar, mas não consegue. É derrubado, justamente por conta dos subordinados. E o outro Kanji, que era o outro Kanji, acaba acertando aquele cara que estaria a bruxa. E quando eles olham, a bruxa era minúscula. Eles amarram ela e forçam ela a falar. Nesse momento, a Nemo acaba chegando ali. Nesse momento a Nemo acaba chegando falando, eu já sabia do tamanho dela e eu iria contar pra vocês, mas ainda bem que vocês encontraram. E ela pergunta do Morihito, e aí eles descobrem como ir para aquela dimensão. Chegando lá, a própria Nico acaba ajudando na batalha, né? Ela transforma ali um certo lugar em gelo, derrubando o cara. O Morihito consegue dar um soco nele, só que a questão é, ele queria saber se o Keigo original,
o Keigo antes da transformação de lobo, né, de lobisomem, estava ali, se ele conseguia sentir as mesmas coisas. Por quê? Porque ele se lembra que o Keigo chamou ele de amigo. Por quê? Porque o Morihito não era muito de fazer amizade. Já tá muito claro que ele não era muito de fazer amizade. Então ali, dentro daquele momento da batalha, ele começa a descer o cacete no cara. Ele tenta desviar, ele vai desviando dos socos, né? E acha uma oportunidade perfeita para atacar e derrubar o próprio Keigo. E assim ele acaba desorientando o cara. E a bruxa, quando iria contar quem estava verdadeiramente por trás do plano, porque ela fez um pacto com uma outra pessoa para poder se tornar uma bruxa original, né? Para se tornar uma bruxa original, ela acaba morrendo, né? O próprio cara por trás disso tudo acaba matando ela. Acaba matando ela, né? Acaba matando. E o Keigo tinha sido desfeito o pacto dele, né? E conseguiu sobreviver. E ali, a própria Nico acaba entendendo por que ele fez aquele pacto. O pacto não foi pra ele, foi pra mãe dele. Porque no acidente que aconteceu, a mãe dele ficou tetraplégica. Perdeu os movimentos da perna. Virou Professor Xavier versão feminina. Só que com cabelo, né? Tem cabelo, é o Professor Xavier, né? O careca, né? E ali, dentro daquele momento, a Nico sabia o que poderia fazer. Eles descobrem o verdadeiro motivo dele ter feito o pacto. Vão para um banho público, né? Para um banho público. E aí, no dia seguinte, eles aparecem na casa do próprio Keigo para dar o antídoto para a mãe dele. E eles ficam surpresos que ela estava curada. E depois que ela se curou, ela decidiu fazer uma viagem para o exterior para ajudar, a fazer alguma organização lá de ajuda a pessoas carentes, entre outras coisas. E deixa o Keigo nas mãos do próprio Morihito. Ou seja, mais um segurança para Nico. O que eu acho incrível, né? Ele leva todas as coisas dele para um quartinho lá, ele monta o quartinho dele e fica por isso mesmo. E é isso, galera. Meu nome é Genildo, do canal Genildo Geek. Esperarei aqui sentadinho todo dia. Então já vai sentando, dando um like, compartilhando o canal com seus amigos. Aproveita, aperta o botão do inscreva-se, o botão do sininho. Arigatou e sayonara.